amigo internauta, fã de MMA, está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado nessa edição estará Bruno Ferreira, aniversariante da semana. Deixou uma festa de arromba lá em Londrina para poder participar dessa edição do podcast, o que mostra como o podcast Super Lutas é prestigiado e, é claro, também a nossa gratidão com o Bruno que está nos acompanhando. Esse podcast está sendo gravado no dia 13, terça-feira, que é inclusive o dia do aniversário do Brunão. Então nada mais justo do que eu começar essa edição antes de falar de temas, antes de falar do que vem por aí, parabenizando esta figura que nos acompanha aqui em todas as edições, é nosso companheiro de redação, também um grande amigo e, te saudar nessa data mais do que especial, Brunão. Meus parabéns, não só por mais um ano de vida, mas por tudo que você tem feito aqui no podcast Super Lutas e preparado para trabalhar um pouquinho no dia do seu aniversário? Obrigado, Lucas. Olá para você, olá para todo mundo que está curtindo o podcast Super Lutas. Eu trabalho em primeiro lugar, né? Aqui o aniversário fica de lado porque a edição do Super Lutas é mais importante do que qualquer coisa, né? Então, a gente teve um evento muito bom, né? A gente vai falar daqui a pouquinho já dos temas, né, dessa edição, mas o evento de último sábado, acho que foi uma surpresa para muita gente, né? Que geralmente esses eventos que não tem tanto apelo acabam sendo os melhores em termos de luta. Então, acho que não tem jeito melhor de comemorar o aniversário do que falando de luta, né, Lucas? Então, vamos lá nesse podcast que vai ser legal. É verdade, o Bruno já adiantou aí, a gente vai falar muito do UFC Fight Night 40 nessa edição do podcast, que foi a edição que teve Erick Silva contra Matt Brown como luta principal. E uma luta que chamou muita atenção, muita gente colocando aí no hall das grandes lutas da história do UFC, inclusive Kenny Florian, John Anik no Twitter, pessoal muito impressionado. E no geral foi um evento muito bom, foi um evento bacana, que chamou atenção por conta da quantidade de lutas empolgantes, com grandes oportunidades e principalmente com reviravoltas e surpresas. Há muito tempo que a gente não tinha tantos azarões vencendo como foi nesse evento, a gente vai falar disso também. Além do UFC Fight Night 40, a gente também vai trazer uma entrevista especial com o Charles do Bronx. Ele teve lá em Londrina, conversou com o Bruno e falou sobre a sua próxima luta, também sobre um desejo que ele tem de revanche contra um adversário com o qual ele acabou tendo um resultado negativo. Então a gente vai trazer isso também nessa edição do podcast Super Lutas. E, é claro, também vamos falar das principais notícias da semana. Teve um anúncio da luta do Minotauro, foi nosso convidado especial, participou da última edição do podcast Super Lutas aí também numa entrevista, e agora já sabe com quem vai lutar. Anthony Johnson, essa luta já está marcada, a gente vai falar também desse combate entre Johnson e Minotauro e também falando do TUF Brasil. Já temos semifinalistas definidos e o Bruno Ferreira vai dar aí a sua opinião sobre essa fase semifinal do The Ultimate Fighter Brasil 3. Então, olha só quanta coisa, hein? Fica ligado porque essa edição do podcast Super Lutas está recheada e volta já já. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! I need a minute to myself. De volta então com o podcast Super Lutas para começar de cara com o UFC Fight Night 40, esse evento que aconteceu no dia 10 de maio em Cincinnati, nos Estados Unidos, e que foi, como a gente havia dito aqui inicialmente, um evento surpreendente para muitos. Isso porque essa série Fight Night ela é marcada por lutas entre atletas ascendentes e numa luta principal geralmente envolvendo um ou dois top 10. Nesse caso foi apenas um top 10. Essa é uma norma, entre aspas, que o próprio UFC já adotou, uma norma interna, não tem nada escrito, mas é a forma como eles costumam trabalhar e que faz, é claro, com que as expectativas sejam um pouco moderadas quando a gente fala dessa série Fight Night. No caso do evento do último sábado, acabou sendo surpreendente porque foram lutas muito empolgantes, algumas delas com resultados surpreendentes. E se a gente levar em conta a casa de apostas, a primeira luta, né, a luta principal, o grande evento da noite, também isso porque o capixaba Erick Silva era o favorito contra o Matt Brown, apesar do ranking da categoria de meio médios dizer o contrário, e acabou derrotado por nocaute técnico no terceiro assalto. O Erick começou bem, teve próximo até de finalizar esse combate, conseguiu um golpe que magoou muito ali, a gente ainda não teve a
não foi preciso se foi na costela ou foi no estômago, mas o Brown sentiu, chegou aí ao solo, quase foi finalizado e aí fez jus ao apelido, né, de imortal, ressurgiu e deu um atraso assim, como há muito não se via no octógono, pra cima do índio, do Erick Silva. E com isso saiu vitorioso e saiu pedindo inclusive uma disputa de cinturão. Como a gente vai falar dessa luta agora, a gente deixou reservado aqui o anúncio do Bruce Buffer da vitória e também as pequenas frases ditas pelo Matt Brown logo depois, e você vai ver que ele se empolgou com essa vitória e já tá querendo até enfrentar o Johnny Hendricks. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 11 seconds of the third round, declaring the winner by TKO, Matt the Immortal Brown. Cincinnati, Ohio, who do you want to see fight for a title next? Right there's the man to talk to. Tell him what you want. I just did what I do. I didn't think it was that good of a fight. I didn't feel my best at all tonight. It's my first main event, in my home state, close to my hometown. The pressure got to me a little bit, but, once I start feeling the groove of the fight, I start pulling things together. Então, esse foi o Matt Brown perguntando, né, pro seu público local, ele que é do estado de Ohio, não é de Cincinnati, mas é de Ohio, e disse, né, pessoal de Ohio, vocês querem quem lutando pelo cinturão? E é claro que a torcida ovacionou, gritou muito, dando a entender que apoia. Não foi só aí, o Matt Brown também pediu uma disputa de cinturão pro Dana White, em off, lá nos bastidores, e depois foi pra imprensa falar. Antes da gente entrar na luta, Bruno, porque é claro que esse é o filé mignon, é o prato principal, mas quero a sua opinião sobre isso. Matt Brown tá empolgado com a vitória ou não? É pra isso tudo mesmo? Foi bastante convincente aí o Imortal. Ele tá empolgado sim, e eu acho que ele merece, né? Foi uma ótima luta, acho que ele conseguiu não só a forma como ele dominou o Erick, mas principalmente o fato de ele ter sobrevivido ao castigo e ter virado a luta mesmo assim, né? Isso mostra muito sobre o lutador e é uma característica que o próprio Dana White já falou várias vezes que ele adora, né? Um lutador que sempre busca a luta, sempre caminha pra frente, né? A gente pode reparar, o Matt Brown sempre caminhando pra frente, né? Isso agrada a torcida, agrada o evento e ele tá tendo resultado, né? Então, eu acho que tá um pouco cedo demais para ele pensar em cinturão, talvez ele ainda falte uma luta para ele, né, pelo menos mais uma, apesar da sequência de 7 vitórias que ele já tem no UFC, mas ele tá empolgado, acho que ele tem esse direito, né, porque o que ele tem feito é impressionante, principalmente se você pegar a trajetória dele, né, ele é um cara que estava ameaçado até de demissão no UFC no passado e conseguiu uma reviravolta que acho que pouquíssima gente apostava que ele conseguiria fazer, né? Bom, Bruno, aí agora a gente já falou dessa pretensão do Matt Brown, vamos chegar pra luta porque foi um assunto muito debatido. Até pelo tamanho do evento, a gente já falou sobre isso, né, que as expectativas não eram grandes, eu fiquei surpreso com a quantidade de comentários, de repercussão que acabou gerando essa luta entre o Erick e o Matt Brown. E alguns pontos foram os mais abordados. Eu vou te perguntar separadamente cada um deles, eu separei 3 aqui. O primeiro ponto aí foi o seguinte, a gente até falou aqui na última edição do podcast que o caminho das pedras para o Erick poderia estar realmente, primeiro, na paciência de entrar e sair, não ficar na curta distância com o Matt Brown, mas que tão cedo quanto fosse possível, levasse essa luta pro chão, trabalhasse uma posição, às vezes até por cima, e tentando finalizar, porque o Brown tinha 9 de suas 11 derrotas, ou tem até hoje, né? 9 de suas 11 derrotas sofridas por finalização. E o brasileiro teve essa chance e acabou não finalizando num ótimo trabalho defensivo do Matt Brown. Como é que você viu isso? Foi, às vezes, uma falha do Erick ou o Matt Brown, que acabou recebendo até a sua faixa de graduação depois, quando estava sendo anunciado o vencedor, é que melhorou muito na sua defesa no chão? O Matt Brown melhorou muito sim, né? Eu acho que ele tem trabalhado muito na parte de chão, ele até conseguiu não só evitar ser finalizado, mas em alguns momentos da luta ele até dominou, né? Levou pro chão, conseguiu tentar finalizações, né? O que seria um resultado muito surpreendente caso ele finalizasse o Erick. Mas é claro que antes, a gente até falou isso na edição passada do podcast, que o Matt Brown dava brechas que o Erick poderia aproveitar, né? Mas, para isso, o Erick precisaria ter um condicionamento físico que fosse minimamente bom para ele conseguir aplicar suas armas. Ou seja, eu até comentei que uma das chaves que o Erick poderia usar para
para ganhar essa luta, né? Não necessariamente finalizar, mas para conseguir vencer essa luta, seria a movimentação, né? Ele teria que se movimentar, porque o Matt Brown é um atleta que sempre caminha para frente e não para, né? Você vê que ele caminha para frente e golpeia, ele exerce muita pressão sobre o adversário. Então o Eric precisava fazer isso, era se movimentar, trabalhar golpes a longa distância, tentar encurtar e derrubar, ou seja, misturar esse jogo para confundir o Matt Brown também. E ele acabou não acontecendo isso, né? Ele, no começo da luta, ele desferiu aquele golpe na linha de cintura que era uma das brechas de trocação que o Matt Brown apresentava, né? E o próprio Eric Silva também vem trabalhando isso nas suas últimas lutas, né? Até contra o Takenori Sato, ele ganhou praticamente a luta com um golpe na linha de cintura, né? Que incomoda bastante. E ali era o momento, né? Ele tentou a finalização. Ali eu acho que foi mais mérito do Matt Brown do que demérito do Eric, né? Que o Matt Brown, mesmo machucado ainda com o golpe na linha de cintura, ele conseguiu evitar ser finalizado e levantar, né? Foi o mérito dele. Mas o Eric estava na frente na luta naquele momento, né? Então, era basicamente o que ele precisava fazer, basicamente, do jeito que eu falo parece que é fácil, mas o que ele precisava fazer era continuar fazendo aquilo que deveria fazer, né? Que é se movimentar, trabalhar golpe e tentar levar para o chão assim que houvesse uma brecha. Não foi o que aconteceu. Então, o Eric cansado, aí fica aquele ponto de interrogação, né? Do porquê que ele cansou tão cedo. Isso até é um assunto à parte, mas o Eric estava cansado e aí ele virou presa fácil, né? Porque daí ele não conseguia se movimentar, não conseguia se defender direito e os golpes, praticamente todos os golpes que o Matt Brown tentava, entravam, né? Conectavam. Isso vai minando, principalmente numa luta de 5 rounds, né? Então, o Eric teve era uma brecha que ele tinha para aproveitar, né? Mas ele acabou não conseguindo por alguns motivos, sendo um deles o condicionamento físico, que eu acho que foi o que ficou mais visível para quem assistiu aquela luta, né? Então, você falou sobre o condicionamento físico e esse era justamente o segundo ponto, que foi sobre o gás do Eric nessa luta, porque ele, com 2 minutos de luta, no máximo, ele já estava por cima. Foi quando ele conseguiu o golpe, que foi realmente traumático ali na linha de cintura, foi para cima e tentou a finalização. Isso ficou até uns 3 e pouco do primeiro assalto. Quando eles voltaram para a luta em pé, faltava 1 minuto e meio mais ou menos para o primeiro round acabar, talvez um pouco mais, o Eric voltou já completamente exaurido, né? Já não tinha mais forças, já não estava mais resistindo, que é o sinal que qualquer atleta que tá na trocação ou que tá lutando em pé e quando já não tá aguentando mais fisicamente dá, que são os braços abaixados, né? O cara já não consegue mais repor a guarda e, pior, quando levanta e quando fecha a guarda, qualquer coisa que entrar ali passa batido. E foi o que aconteceu. O Matt Brown estava conectando com muita facilidade seus golpes. E quando o Eric esboçava, às vezes, uma guarda ou tentar fechar ali alguma coisa, o golpe do Brown simplesmente varava a guarda e acertava da mesma forma. Então já estava no primeiro round praticamente morto, foi muito criticado por isso, e eu queria a sua opinião, Bruno. Por quê? O Rogerão Camões, que é preparador físico do ex-Gym e consequentemente do Eric Silva, diz que acredita que foi a adrenalina do combate que consumiu a energia. De acordo com o Rogério, não foi um problema de falta de condicionamento, que o Eric fez um treinamento de cardio muito grande e que estava com condicionamento em dia. O que acontece é que ele ficou sem energia. Por isso a gente entende que o cara tava sem combustível no tanque. Tava, beleza, o tanque tava grande, tinha um bom reservatório, mas ficou sem combustível, né? Deu pane seca. E aí eu pergunto, foi um problema, levando em conta esse cenário descrito pelo preparador físico do atleta, foi um problema de preparação? Às vezes a estratégia não casou com o condicionamento, ele fez um preparo bacana, mas não conseguiu compor isso com o restante do seu treinamento? Ou, por outro lado, foi um problema de corte de peso? O que você acha que é mais provável e qual que é a sua opinião sobre essa falta de gás do Eric? Essa hipótese de que foi a adrenalina que consumiu o gás é uma aposta que faz sentido, principalmente porque o Eric, apesar de ele já ter perto de 30 anos de idade, ele é um cara que não tem uma trajetória muito longa no MMA, ele não é tão experiente assim, e foi a primeira luta de main event dele no UFC, ou seja, tem uma responsabilidade a mais. Mas o que mais pega nesse assunto todo é que o Eric Silva já é reincidente nesse aspecto, né? Ele já apresentou um pouco de falta de gás em algumas outras lutas, né? Principalmente, obviamente, as lutas que duram um pouco mais, né? Porque você vê, as vitórias do Eric geralmente vêm muito rapidamente, né? Que ele consegue knockouts com menos da metade do primeiro round, ele já consegue a vitória, né? E as lutas que passam disso, ele acaba mostrando essa queda de rendimento, né?
E no caso dessa luta do Matt Brown é um pouco difícil de dizer, mas justamente pelo fato de ele já ter mostrado isso antes, fica ainda mais misteriosa a questão, né? Porque se ele estava tão bem condicionado, por que isso é uma coisa que já vem se apresentando já há algum tempo, né? Isso, a falta de condicionamento físico em um lutador que tem as características que o Eric tem, que é ele é um cara de muita pressão, que vence mesmo com nocautes, né? Com potência de golpe. E além de tudo, né, que você mesmo falou que se ele tá cansado, os golpes varam a guarda e entram, tudo que o Matt Brown quis fazer ele conseguiu, principalmente defesa de queda também, né? A gente não viu no final do primeiro round o Matt Brown deu uma rasteira no Eric, um golpe de judô, e o Eric caiu, assim. Gentileza sua, né, chamar de golpe de judô, porque a segunda queda foi um empurrão de bar, parecia exatamente. Parece aquela cena de filme americano, que o barman pega aquele cara que tá bêbado na última mesa ali e joga pra fora, né, o Eric, aquele momento foi realmente preocupante, e eu acho até que talvez ali tenha sido a hora que o Eric ficou mais cansado, ele talvez até se recuperou um pouco, porque naquele momento a facilidade com que o Brown quedou ele, acho que você lembrou bem, até tinha passado batido, foi impressionante, eu não me lembro de ver uma queda daquele tipo recentemente no UFC. E ali eu acho que a confiança do Matt Brown foi às alturas, ou seja, ele mesmo admitiu depois da luta, em uma entrevista que ele deu depois, que ele estava sentindo ainda a região do abdômen, então ele viu que o Eric estava cansado e praticamente entregue, né? Entregue assim, é até um pouco cruel de dizer, mas ele já não apresentava tanta resistência assim, que ele podia se dar o luxo de proteger o abdômen e deixar a cabeça absorvendo os golpes, porque o Eric cansado já não conseguia bater com a mesma potência. Então com certeza, claro, é chover no molhado, mas é uma coisa que o Eric precisa trabalhar, porque potencial ele tem, isso está evidente que ele tem potencial. Até onde ele pode chegar, isso ainda está para ser descoberto, mas ele precisa conseguir ter esse condicionamento físico para conseguir explorar as armas do jogo dele, né? Que tanto na parte em pé como na parte do chão ele é um cara habilidoso, né? Ele tem lá as suas qualidades. Mas é um conjunto, né? Não adianta nada ele tá muito bem treinado de Muay Thai e o jiu-jitsu dele ser afiado, sendo que o condicionamento físico não acompanha, né? Não tá à altura. Essa parte do cansaço ainda tem mais um detalhe que eu até pontuei depois, até foi conversando com amigos, não cheguei a tornar isso público, mas trazer aqui também pro podcast. É que a gente, qualquer esporte, né, mas vamos colocar em esporte de luta, quem treinou uma vez ou duas sabe disso, e quem não, talvez até já imagine. Fica muito difícil pensar bem e pensar direito quando você tá muito cansado. Você vai fazer um treino muito pesado, faz às vezes uma preparação física muito forte, realmente é difícil fazer as coisas certas. O pessoal fala, é complicado. Só que o cara profissional, como ele vive disso e como ele passa meses se preparando para isso, ele tem que dar uma programada, por assim dizer, nesse instinto dele. E o que eu vejo é o seguinte, às vezes me parece, né, a impressão que me passa é de que o Eric deixa realmente se levar por esse piloto automático. E o dele tem uma programação muito perigosa, que é justamente tentar golpes muito estéticos e pouco eficientes. Quanto mais cansado o Eric tá, mais ele tenta cotovelada giratória, chute giratório, né, chute rodado, joelhada voadora. Então ele tem uma tendência de, ao invés de fazer isso quando tá novo, ou quando tá bem, conectando boas sequências, abrindo espaços e fintando os golpes, ele tende a soltar esses golpes giratórios, golpes mais estéticos mesmo, quando ele tá cansado, que é justamente a pior hora. Como foi o que aconteceu, já tinha acontecido com o Dong Hyun Kim e aconteceu novamente com o Matt Brown. Não sei nem o que você acha, Bruno. Foi uma coisa que foi um incômodo que me tocou assim durante o combate. Isso é muito, muito bem observado também, né? Que quando a pessoa tá cansada, ela vai naquilo que ela... realmente, ela vai no piloto automático, né? E no piloto automático, talvez, pode pensar que os golpes giratórios são mais surpreendentes e, consequentemente, ele vai ter uma chance maior de conectar. Mas, realmente, assim, se você comparar as estratégias que o Eric aplica nas lutas de alguns outros lutadores, né? Os lutadores até que estão mais próximos a ele no ranking, não precisa nem falar dos campeões do top 5 nem nada, mas os lutadores até que são mais próximos a ele no ranking, o Eric Silva precisava também desenvolver essa parte de inteligência de luta mesmo, né? Que é não só de dosar o gás, mas de ter assim, um plano de contingência caso o gás acabe, né? Ou seja, porque isso pode acontecer com qualquer um. Você tem aquele momento de explosão em que você tenta definir a luta e às vezes você não consegue. E se você precisa saber o que você vai fazer nesse momento que o gás já foi embora, né? Movimentar, respirar e tudo mais, porque você dá muitos golpes giratórios. Os golpes giratórios são muito eficientes quando muito bem aplicados, assim, quando aplicados na hora certa. Mas se você também vai dando golpe giratório atrás de golpe giratório, o seu adversário vai pegar seu tempo, vai já estar esperto com isso e não vai conectar. Ou seja, além de você não descansar quando você está cansado, você vai
descartar essa possibilidade de usar lá na frente e não vai conectar, ou seja, isso foi muito bem observado sim, né, porque a gente vê que o Eric, muitas vezes, quando ele já tá cansado, com a mão lá embaixo, ele tenta chutes de lado, chutes giratórios, soco giratório. Sempre quando ele tá cansado, ele tende a sair pro lado esquerdo, sempre pro lado esquerdo, e o Matt Brown marcou isso muito bem, conseguiu pegar ele diversas vezes. Ali, a partir do momento que o Matt Brown, foi até que eu falei agora há pouco, né, que naquele momento da queda, a forma como acabou o primeiro round, na virada que aconteceu, ali a confiança do Matt Brown foi às alturas, né, então a luta estava na mão dele naquele momento. É claro que o Matt Brown ainda estava incomodado com os golpes na linha de cintura, mas era aquela história, né? O Eric estava com um tempo de explosão muito curto, né? Porque depois disso os golpes já não iam mais com a mesma potência. Então o Matt Brown já ficou mais à vontade, conseguia quedar, conseguia trabalhar na trocação também, ele conectava tudo que ele soltava, e ali era uma questão de tempo mesmo, né? Então foi muitos méritos do Matt Brown também, né? A gente não pode também... Isso é uma coisa que eu percebi que muita gente faz, né? Que se apega muito aos defeitos do Eric Silva, né? Desses problemas de condicionamento físico, de estratégia. Mas o Matt Brown fez um ótimo trabalho, né? Acho que o que o Matt Brown poderia ter feito para vencer essa luta, ele fez, né? Então, méritos para ele também, né? Antes da gente passar para a próxima luta desse card, Bruno, só mais um assunto, que era o terceiro que eu queria que você destacasse, que a gente falou também superficialmente, mas só para dar um destaque especial, que é a questão dos chutes no corpo. Porque com um chute, né, um chute numa canelada, mas daquelas assim, com toda a força, o Eric acabou fazendo com que o Brown sentisse, e não só sentisse, como acusasse o golpe. Ele levou a mão ali à região do abdômen e caiu no chão prostrado, forçando inclusive o Eric a vir para cima, o momento em que muitos acreditam inclusive que foi onde o brasileiro acabou gastando aí todo o seu reservatório aí de resistência. Mas o Eric talvez não tenha insistido tanto em capitalizar nessa região quanto poderia. O destaque praticamente babou na orelha do Eric para que ele fizesse isso, e ele tentou pouco nas vezes que teve chance. O que você acha que passou? Foi só o cansaço mesmo? Eu acho que a questão do cansaço pode ter interferido bastante nesse aspecto, né? O Eric, como até a gente já comentou também, né? O Eric vem apostando bastante nesses chutes na linha de cintura, e era uma brecha que o Matt Brown apresentava, né? Como na luta do Takanori Sato, o Eric já conectou e acabou a luta com um golpe na linha de cintura, era um caminho das pedras, sim. Mas um golpe na linha de cintura não é muito simples de conectar, né? Você precisa ter o tempo muito certo, né? Porque você precisa ter o ângulo certo, tudo tem que casar para você conseguir conectar muito bem esse golpe. Eu acho que o cansaço também afetou um pouco o julgamento do Eric, né? É difícil comentar assim, mas eu acho que o Eric não... Justamente pelo fato de ele estar cansado, ele não via muita brecha, né? Tudo fica mais difícil quando você está cansado em um momento de luta, né? E aí ele começou a focar mais nesses golpes giratórios, nesses chutes, e às vezes ia na grosseria mesmo, de tentar trocar golpe, trocação franca com o Matt Brown, que não é uma boa ideia. Mas eu acho que o que pode ser atrapalhado, sim, é o cansaço também, né? Ok, então vamos passar pra frente nesse card aí do UFC Fight Night 40, Bruno, e fazer um bate-pronto aqui sobre as outras 3 lutas de brasileiros deste card em Cincinnati, começando pela derrota do Rafael Sapo Natal para o Ed Herman. Na semana passada a gente ouviu o Sapo, você entrevistou o Sapo, trouxe aqui a opinião dele, essa coisa de que ele achava que poderia, quem sabe, se valer do jiu-jitsu, apesar do Herman também não ser bobo no chão, mas tentar usar seu jiu-jitsu ou criar esse espaço para poder entrar com a arte suave, mas na hora da luta não aconteceu bem assim, né? O Sapo foi outro que sofreu um pouco com o cansaço, sofreu sua segunda derrota consecutiva no Ultimate, perdeu pro Tim Kennedy, agora pro Ed Herman. Como que você viu a luta e a situação agora do mineiro de BH no Ultimate? Eu acho que foi uma luta bem disputada, né? Como era para ser no papel, né? Se a gente pegasse e analisasse o jogo dos dois lutadores, tinha tudo para ser uma luta bastante disputada. E de fato foi, né? O primeiro round ficou aquela confusão, né? Porque primeiro o Sapo trabalhou bastante por cima, depois o Ed Herman inverteu e foi melhor no final do round. Eu acho que foi esse os primeiros 5 minutos que determinaram mesmo o vencedor da luta, né? No segundo round, na minha opinião, foi claramente para o Sapo, né? Eu acho que o Sapo conseguiu vencer no segundo round. E o terceiro, o Herman levou a melhor, né? No primeiro round, eu vi o Sapo com um pouco mais de eficiência, né? Ele conseguiu trabalhar um pouco mais por cima, mas eu entendo que haja essa margem de discordância, né? Porque o Sapo, por mais que ele tenha ficado mais tempo por cima, ele não conseguiu trabalhar com a mesma eficiência que o Herman trabalhou no final. Ou seja, tem os dois lados, né? Eu acho que, independentemente para quem fosse
pontuada a luta, eu acho que seria aceitável, né? O que fica até difícil de aceitar foi o 30-27 que um dos juízes deu, né, nessa luta, né? Porque eu vi o segundo round claramente para o Rafael Sapo. O primeiro round já dá essa margem de discordância, mas o terceiro foi do Herman, ou seja, foi uma luta bastante apertada que eu acho que poderia ir para qualquer um. Bom, a gente passa então para a luta que veio antes dessa, né, entre Ian Cabral e Zach Cummings, que era uma luta que eu vou te dizer, essa me surpreendeu bastante. Não porque se trate aí de o Ian seja um dos nomes aí, dos principais nomes da categoria, mas é porque o Cummings era um cara que eu já conhecia do TUF 17 e que eu não tinha, assim, nenhum tipo de expectativa muito positiva. É um atleta normal, bem irregular, ao contrário do Ian, que foi um dos principais nomes do TUF Brasil 2. Muita gente disse que seria campeão se não tivesse fraturado a mão na vitória sobre o Davi. Então, me surpreendeu negativamente, né, a atuação do Ian. Achei que ele também cansou demais e foi assim, chegou a quase ser finalizado pelo Zach Cummings, que por sua vez também a gente tem que reconhecer que mostrou uma evolução muito grande desde que fez uma participação discreta aí no TUF. Como é que você viu essa luta entre o Ian e o Zach Cummings, Bruno? Me surpreendeu também esse resultado, né? O primeiro round o Ian dominou, né? Conseguiu até encaixar um triângulo, né? O triângulo não estava muito bem encaixado, mas naquele momento... Ele pegou ao contrário, né? Ele passou as pernas ao contrário. Exatamente, as pernas estavam ao contrário, mas o que me mostrou naquela hora não é nem que ele estava perto de finalizar, mas parecia que era uma questão de tempo mesmo, né? Que no chão, o chão dele é muito afiado e parecia que era uma questão de tempo até ele resolver, né? Mas eu acho que realmente o que você falou também afetou, né? Que foi a parte do condicionamento físico, eu acho que fez a diferença, né? Que o Ian não conseguiu manter o mesmo ritmo que o Cummings. E também, é claro, né, acho que na hora da derrota o lutador deve passar por um momento de reflexão completo, né, desde de tudo que ele treinou para tentar descobrir o que deu errado. Mas eu acho que também o Ian pecou um pouco na parte de trocação, né, que eu acho que ele dependeu muito do chão dele e quando o gás dele foi embora, tudo ficou mais difícil, né? Se ele tivesse já mantido um ritmo um pouco mais forte no começo, tentar trabalhar um pouco mais a trocação, ou no chão mesmo, variar um pouco mais, enfim, eu acho que ele teria um caminho mais fácil para a vitória. Então, foi um resultado que me surpreendeu bastante, e foi, eu acho que um sinal de alerta pro Ian, que por mais que ele seja um cara muito talentoso também, quando você chega no UFC é ali que o bicho começa a pegar mesmo, né? Que o nível ali é mais alto. E mesmo quando você pega um cara num card preliminar de um UFC Fight Night, você vai ter parada dura também. Então eu acho que foi um sinal de alerta pro Ian Cabral, e eu acho que ele tende a evoluir, né? Tende a ser aquela derrota necessária que alguns atletas precisam ter quando chegam ao UFC, né? É verdade, o Ian, que estava com o cartel invicto, agora com a sua primeira derrota, certamente vai ter muito no que se debruçar aí para poder analisar e evoluir daqui para frente. A última luta que a gente vai falar desse evento, antes da gente ir para nossa pausa, é do Johnny Eduardo contra o Ed Wineland. Rapaz, essa luta foi uma coisa assim, porque o Johnny Eduardo estava parado há muito tempo, quase 2 anos aí fora do UFC, seguidas lesões, né? Tinha sido anunciado para alguns cards, mas não estava conseguindo voltar, e foi pegar de cara um lutador que disputou o cinturão no ano passado e que vinha na 4ª posição do ranking dos galos. E não só o Johnny Eduardo venceu, como venceu com uma das performances da noite, né? Se fosse ainda nos tempos dos bônus, teria fatalmente ganhado o bônus de nocaute, porque foram 2 patadas, né? O primeiro foi para dar aquela amansada, aí o Ed Wineland deu uns passos para trás em recuo, mas mostrou que tinha sentido o golpe, e o Johnny Eduardo não quis saber, foi para cima e soltou outra bomba, e o Wineland já caiu assim, sem norte, totalmente perdido. Só restou realmente aí ao árbitro interromper esse combate. E, pô, Bruno, como é que você acha que o Johnny Eduardo... Ele chegou depois da luta a dizer que é o seguinte: eu ganhei do 4º colocado, agora eu sou o 4º colocado. Deu uma exagerada o Johnny Eduardo aí no calor da vitória, ou você acha que ele já pinta como um dos grandes nomes aí dessa categoria até 61 quilos? Eu acho que no momento da empolgação, né, eu acho que lógico, ele deveria tá empolgado mesmo, né, porque foi, na minha opinião, foi a zebra da noite, mesmo se tratando de um evento onde muitos dos azarões venceram, foi a zebra da noite, né, o Wineland era o amplo favorito pela trajetória que ele vem tendo na categoria dos galos, né? Ele fez uma luta muito parelha com o Barão, né? Muita gente até apontou o americano vencedor do primeiro round contra o brasileiro. Então, foi a grande surpresa da noite, né?
Agora, claro, o Johnny, por mais que ele tenha vencido o Wineland, ele ainda tem que ter uma trajetória um pouco mais firme no UFC, né? Ou seja, não só em termos de vitória, mas em termos de atividade também, né? Ele estava parado há quase 2 anos, e eu não acho que uma vitória seja suficiente para colocar na 4ª posição. Mas é claro que foi uma grande surpresa. Acho que muita gente ganhou dinheiro com essa luta, viu, Lucas? Beleza, então a gente passa a régua no UFC Fight Night 40 e encerra essa primeira parte do podcast Super Lutas, obviamente dedicada a esse evento que foi o grande assunto dessa última semana, porque trouxe muitos brasileiros no seu card, porque também trouxe ótimas lutas pra gente comentar aqui no podcast Super Lutas. No próximo bloco a gente volta de cara com uma entrevista especial com o Charles do Bronx, falando sobre sua próxima luta e também comentando sobre um antigo desafeto que ele deseja reencontrar no octógono. Isso tudo aí na volta do podcast Super Lutas. Você ouve podcast Super Lutas. Ok, de volta então com o podcast Super Lutas e conforme prometido a gente já volta de cara com uma entrevista feita pelo Bruno Ferreira com o Charles do Bronx, hoje peso pena do UFC. Bruno, antes de rodar esses trechos aí da entrevista selecionados, aquela pergunta de praxe, né? Você conversou com o Charles, teve a oportunidade de ver, o que deu pra sentir aí nesse papo com o brasileiro que não vinha num bom momento, mas se recuperou recentemente, né? O que deu pra perceber aí nessa conversa com o Charles Oliveira? Bom, Lucas, o que deu pra perceber é que o Charles, ele tá disposto a tirar lições de suas derrotas, né? Eu acho que isso que é muito importante. Na entrevista ele tentou analisar o que deu errado nas lutas em que ele perdeu e tentar melhorar com base nisso, né? E também é importante ele destacar que ele estudou já o jogo do Ryoki e vai começar já a desenvolver uma estratégia desde já, né? E o que é importante, principalmente tendo mais de um mês para acontecer essa luta. Então foi uma entrevista bacana, né? Eu espero que o ouvinte do podcast goste. Ok, então a gente vai rodar agora os trechos dessa entrevista com o Charles do Bronx, falando aí sobre essa luta contra o Hatsu Ryoki e também sobre essa revanche que ele gostaria de fazer no UFC, né? Ainda, lógico, não tá pedindo essa luta, mas já deixou claro que se ganhar e esse possível adversário também ganhar, ele vai ter o interesse sim em reencontrá-lo no Ultimate. Você tá com luta marcada com o Ryoki, né? Vocês vão se enfrentar no meio do ano. Primeiro de tudo, o que dá pra você esperar dessa luta? Uma luta que vai ser... Ele anda o tempo todo pra frente, né? Um cara muito duro também. E minha luta eu sempre tô procurando andar pra frente. Vai ser uma luta explosiva. Espero que eu mantenha, a gente faça uma estratégia boa, que eu possa sair com essa vitória aí. Mas já pode adiantar de antemão que vai ser uma guerra. Todo mundo tá falando aqui o caminho pra vencer nele. Ele lutou com 3 Wrestling. Os 3 Wrestling, quero fazer aquele trabalho de amassa e venceu ele. A gente vai sentar agora, eu e meus professores, agora segunda-feira. Vamos planejar aí, vamos traçar um plano bom. Mas a minha estratégia é sempre a mesma, é sempre andar pra frente, trabalhar bastante aquilo que eu gosto de fazer, que é o meu jiu-jitsu. Eu tô aprendendo bastante a parte de pé, cada vez mais eu tô me aperfeiçoando mais nisso, no Muay Thai, no boxe. Eu vou trabalhar de tudo um pouco, e não onde que ele der brecha, eu vou jogar mais em cima daquela brecha que ele tá dando. E se cair no chão, todo mundo sabe do meu jiu-jitsu, meu potencial, mas eu também sei das defesas dele, esse aqui é um cara muito duro. Eu sei que vai ser uma guerra, eu quero vencer, a gente planejou uma estratégia muito boa pra esse ano, eu só quero vencer, não quero perder. Espero que Deus me abençoe, essa minha próxima luta ele tem um peso muito grande. Eu prometi uma pessoa que eu vou vencer independente de como vai ser, se vai ser finalização, nocaute, vai ser gol, não sei, eu vou finalizar. Você quando chegou no UFC, você lutava nos pesos leves, que ainda a categoria dos penas nem existia ainda no UFC, né? E você estreou bem, fez aquela finalização com o Efraim Escudeiro também, que na época todo mundo elogiou bastante, só que daí você teve uma sequência de resultados, foi uma derrota, um empate e uma derrota, isso, né? Você perdeu pra 2 caras que também estão super em alta agora. Perdi pro Cerrone, perdi pro Jim Miller, e o meu contra foi contra o cara que vai lutar hoje, que é o Nick Landis também, que eu quero ter uma oportunidade, tomara que ele vença agora e eu vença depois, e eu vou pedir essa revanche. Eu quero muito essa revanche contra ele. Acho que é uma luta que ficou, falta a gente pegar e lutar de novo pra ver quem pode mais, pode menos. Isso é uma guerra também. Mas agora o meu foco total é mesmo nessa luta. Eu quero poder vencer nessa cidade aí, essa cidade maravilhosa, todo mundo tá falando que é bom, e a gente tá lá e se Deus quiser vai dar tudo certo.
Ok, a gente ouviu então o Charles do Bronx comentando. E Bruno, queria que você comentasse basicamente 2 pontos aí. Um é a luta, vai acontecer na Nova Zelândia, né? O Charles diz que gosta de lutar em casa, acha legal, mas que também não se incomoda de ser vaiado, de estar contra a torcida, então não vai ser um problema para ele atuar aí bem longe de casa, né? Esse kart que vai acontecer na Nova Zelândia. Mas sobre o Hatsuhiro-ki que ele comentou, as derrotas dele recentes foram para wrestlers que pegaram o Ryoki e literalmente amassaram o japonês. O Charles não descartou essa possibilidade, mas viu essa chance de usar o wrestling aí, principalmente como uma transição para o jiu-jitsu, que é onde ele se dá melhor. Além disso, ele também falou que tem gostado muito e tem evoluído bastante essa parte de trocação. Entre esses artifícios aí que podem ser usados pelo brasileiro, onde você acha que a luta vai transcorrer e qual que é o caminho que o Charles precisa conduzir para poder sair com mais uma vitória? Eu acho que essa é uma luta muito boa para o Charles, justamente porque ele tem condições de andar em todas as áreas, né? Se a luta ficar em pé, ele tem trabalhado bastante isso nos seus treinamentos, né? É visível a evolução que ele tem tido na trocação, e ele pode trabalhar esse caminho também, né? E é bom você ter essa arma também no seu jogo, mesmo que você seja um lutador de chão, que você pode abrir a brecha para você conseguir a queda, né? E o Charles é um cara alto, né, na categoria, ele tem 1,80 de altura, ele tem essa vantagem em relação a boa parte das pessoas do peso dele, né? Apesar de o Ryoki também ser um cara alto, mas ele consegue trabalhar isso bastante, justamente para abrir essa brecha para botar a luta no chão. Então, eu acho que essa é uma luta que o Charles tende a ganhar, eu digo nem em termos de resultado, mas em termos de moral mesmo dentro do evento, né? Ele tende a ter uma boa apresentação, porque eu acho que ele tem totais condições de vencer o Ryoki, independentemente da área onde a luta vai se desenvolver. Então, claro, tendo o jogo de chão que o Charles tem, né, que o Charles do Bronx tem, a arma dele é o chão mesmo, né? Ele consegue tirar finalizações da cartola, ele tem um chão muito afiado. Mas eu vejo o brasileiro com chances de vencer essa luta, seja em pé, seja no chão. E essa revanche contra o Nick Lentz? Ele falou aí que gostaria de reencontrar o Nick Lentz. Foi uma luta que acabou se revertendo no contest, né? Ele tinha ganhado por finalização naquele UFC Live do Pat Barry contra o Sheik Congo. E depois essa luta foi revertida por causa de uma joelhada ilegal aplicada pelo brasileiro, que acabou abrindo caminho, inclusive, para aquela vitória. E ele deixou claro esse desejo de reencontrar o Nick Lentz. Acho que seria uma luta interessante para casar essa Nick Lentz e Charles do Bronx 2? Seria muito interessante sim, Lucas, porque uma vitória sobre o Ryoki, principalmente se ele conseguir uma vitória contundente, né, com uma finalização, com um nocaute, vai deixar o nome do brasileiro em destaque. E o Nick Lentz também tá com um nome muito forte desde que desceu para os penas, né? Ele tá, se não me engano, na 9ª posição no ranking da categoria, vem numa boa sequência, né? Ele vinha numa boa sequência até ser derrotado pelo Chad Mendes, que não é demérito nenhum perder pro Chad Mendes na categoria dos penas, mas ele é um cara que também tá bem forte na categoria e pode ser uma boa pro brasileiro, né? A luta faria sentido até, caso o Charles consiga uma vitória contundente sobre o Ryoki, e seria boa pro brasileiro também, porque uma vitória sobre o Nick Lentz depois de ter vencido o Ryoki, com certeza jogaria o brasileiro no top 10, então faria muito sentido, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Acho que para ele poder sonhar com essa luta, primeiro ele precisa se preocupar em vencer bem o Ryoki. É verdade. Então a gente fica de olho também nessa luta do Charles do Bronx e também na movimentação envolvendo o Nick Lentz, porque se tudo correr bem, a gente já sabe o que pode vir a acontecer aí no futuro. Falando em lutas anunciadas, lutas intencionadas, houve um anúncio de luta nessa semana que diz respeito um pouco até a nossa edição passada do podcast. A gente escutou aqui um trecho da entrevista com o Rogério Minotouro e a gente comentava sobre a chance do Minotouro voltar ao octógono e, coincidentemente, anunciaram a próxima luta do Minotouro dentro do UFC, uma volta dele aí após mais de 1 ano e meio, né? A última vez que ele lutou foi em fevereiro do ano passado, aquela vitória contra o Rashad Evans. E o Minotouro vai enfrentar o Anthony Johnson, novo queridinho do UFC, voltou com tudo, superando o Phil Davis. E aí, Bruno, boa luta pra voltar? Se vencer nessa volta, como é que fica o Minotouro ou não? O UFC foi uma sacanagem sem precedentes com o brasileiro. Eu acho que o Minotouro, até com um pouco daquilo que a gente falou na edição passada, o Minotouro, eu imaginava que ele iria retornar ao evento com um pouco mais de calma, né? Tentando pegar um cara, até como a gente até comentou que o UFC ofereceu uma luta
para ele contra o Rich Franklin, ou seja, que é justamente esse tipo de adversário, né? Que é um cara que é muito bom, mas que também tá muito tempo parado, enfim. Eu acho que era mais ou menos esse caminho que o Minotauro iria seguir. Não foi o que aconteceu, né? Ele tentou recuperar o momento que ele tinha quando ele venceu o Rashad, né? Ou seja, pegar um cara também que tá bem ranqueado e retomar a carreira de onde ele tinha parado, né? É uma luta difícil, viu? Porque o Anthony Johnson é um cara muito forte para a categoria, tem um bom jogo em pé, e geralmente contra esse tipo de adversário o Minotauro mostra dificuldades, né? O Minotauro vai depender muito de como ele vai estar fisicamente, né? Que também a gente até comentou como ele tá, né? Que ele perdeu massa muscular, perdeu alongamento, ele estava retornando aos treinamentos com um pouco de calma. E a luta já vai ser em julho, né? Ou seja, ele tem 2 meses para estar bem fisicamente e tecnicamente. Então vai ser um desafio muito grande para ele, não só a luta em si, como esse período de preparação. Agora, onde ele pode vencer essa luta também é uma incógnita, porque o boxe do Minotauro é muito bom, né? É um cara que tem um jogo de mão muito afiado, mas o Anthony Johnson também não deixa a desejar, não, principalmente na parte de chute, né? Ele pode minar o brasileiro com chute baixo, e com força, né, também, né? Ou seja, se o Minotauro quiser levar para baixo, não vai ser uma missão muito fácil. Então vai ser uma luta muito difícil pro brasileiro, mas caso ele vença, ele vai ficar muito bem na fita dentro do UFC, viu? Ô Bruno, antes da gente encerrar essa edição do podcast, vamos pro último assunto da pauta, que é o TUF Brasil 3. Foram definidos aí os semifinalistas, né? O último semifinalista saiu no episódio deste domingo. E, além disso, a gente também viu o Dana White definir as semifinais. Ficou Vagnão Gomes contra o Arley Alves e Márcio Liotto contra Ricardo Demente nos pesos médios. Nos pesos pesados, Cara de Sapato vai enfrentar o Pezão e o Vitor Miranda vai encarar o Rick Monstro. O que você achou desses confrontos aí, tanto dos pesos médios quanto dos pesos pesados? E se tem alguém que você acha que já desponta aí como principal favorito? A gente tem alguma final antecipada? Como é que você viu essas semifinais do... Lucas, eu acho que no caso da categoria dos médios, eu acho que o casamento foi até um pouco ingrato, né? Porque, na minha opinião, tanto o Márcio Liotto como o Demente são os dois lutadores desse peso, né? Que apareceram no programa. Então, você casando eles na semifinal já faz com que o vencedor já chegue na decisão com favoritismo, né? Porque, apesar do Vagnão e do Arley serem lutadores muito fortes também, eu acho que o jogo deles do Liotto e do Demente, os jogos são mais interessantes para a categoria, né? Tanto o Liotto, que tem esse jogo de entra e sai, muito parecido com o Lyoto Machida, né? O apelido não vem à toa, né? Esse jogo de se movimentar bem, de entra, sai, de bate e se afasta, ou seja, ele trabalha muito bem essa parte da distância. Então, eu acho que o vencedor de Márcio Liotto e o Demente já chega na decisão com favoritismo. Agora, já no caso dos pesados, eu acho que os 4 semifinalistas estão num nível muito parecido, né? Porque, na minha opinião, tanto o Cara de Sapato como o Pezão, o Vitor Miranda e o Rick Monstro, todos eles têm espaço no UFC após o término do programa. Pegando desses 4 nomes, eu acho que o Rick Monstro, teoricamente, fica um pouquinho para trás, né? Eu acho que o Pezão e o Cara de Sapato e o Vitor Miranda estão um pouquinho à frente. Nisso que pode fazer diferença é a questão de experiência mesmo, né? Tanto o Pezão como o Vitor Miranda são lutadores de experiência internacional, né? São caras que já lutaram em tudo que é lugar, tudo que é evento, já pegaram adversários muito experientes, e o Cara de Sapato nem tanto, né? Então, apesar de ser uma questão muito parelha, eu daria uma pequena vantagem para esses dois, né? Pro Pezão e pro Vitor Miranda. Mas, se tratando do nível, né, que está tudo muito apertado, eu acho que tudo pode acontecer mesmo, né? Acho que tem tudo para ser, talvez, o grande destaque, né, dessas semifinais do TUF são essa disputa de pesados que está num nível muito bom. Tá certo. Ô Brunão, então esse era o último assunto da pauta, a gente vai encerrar aqui essa edição do podcast Super Lutas. Agradecendo a sua presença nessa data, né? Sair no seu aniversário aí não é fácil. A gente sabe que é um dia complicado para poder solicitar, mas mais uma vez eu deixo aqui meus parabéns e agradecendo pela sua disponibilidade de participar conosco. Sempre muito bom fazer esse programa contigo. Agradecendo também, é claro, o nosso amigo fã de MMA que acompanhou mais essa edição do podcast Super Lutas e já deixando a chamada para a próxima edição, quando a gente vai falar do UFC 173.
3, tem prévia aí do UFC com Renan Barão, disputa de cinturão, segunda defesa de cinturão do Barão contra o TJ Dillashaw, e um card também recheado de boas lutas. Próxima edição do podcast Super Lutas aí, bem especial, falando sobre o UFC 173. Brunão, então novamente muito obrigado, um abraço e até o próximo podcast Super Lutas. Até a próxima, Lucas. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do podcast Super Lutas e até semana que vem. Ok, até semana que vem, Bruno, e é claro, até semana que vem você que acompanhou até aqui o podcast Super Lutas. A gente volta, um abraço e até lá.